mas aqui vai ficar em brasa. O número vermelho mostra a temperatura que está aqui dentro, a temperatura da resistência. Mas pra gente, o importante é a temperatura do rolo, tá? E é por isso que você recebeu o termômetro laser. O termômetro laser serve para você medir a temperatura do rolo. Termômetros laser significa, ou melhor, ele funciona do seguinte jeito. Enquanto você está apertando o gatilho, ele está medindo a temperatura. Quando você tira o dedo do gatilho, ele vai parar de medir, vai marcar a última temperatura e depois de alguns segundos ele vai desligar. Uma coisa importante, tá vendo a letrinha C aqui, ó? A letrinha C, o seu termômetro, ele tem sempre que estar medindo em graus Celsius. Se por acaso tiver a letrinha F aparecendo, você vai apertar o botão vermelho para mudar para graus Celsius, tá vendo? Celsius, Fahrenheit, Celsius, Fahrenheit. Nós trabalhamos com graus Celsius. Uma coisa importante, esse termômetro, ele tem um sensor que é como se fosse um leque, é como se fosse uma lâmpada. Quando você acende uma lâmpada, o feixe ele vai sempre abrindo. Por que que eu estou querendo ensinar esse detalhe do termômetro laser? Porque se você for medir o termômetro ou melhor, se você for medir o rolo pela ponta, você pode ser enganado pela situação, porque como ele é um feixe, se você for medir o rolo pela ponta, o sensor vai medir um pouco do ar e um pouco do rolo. Isso daí vai te causar um problema, porque vai te dar uma medição errada. A forma certa de medir o rolo é pelo lado direito da máquina, correto? Bem pelo meio do rolo, e aí você vai apertar o gatilho para medir o rolo. No momento está 48 graus. Você pode notar que aqui tem uma temperatura maior. Por quê? A resistência ela sempre aquece antes. A resistência está aquecendo e jogando calor para cá. Então aqui ainda está um pouco menos de temperatura. A forma certa de medir é pelo meio do comprimento do rolo, pelo lado direito da máquina, e aqui, ó, veja bem, bem pertinho, só a distância suficiente para não encostar no rolo. Tudo bem? Sempre assim. E pelo meio, tá bom? A temperatura que a gente vai falar vai ser sempre a temperatura que a gente tiver aqui. Deixa eu voltar aqui agora, tá bom? Para a gente continuar a sua instrução sobre a temperatura. Recapitulando, sempre pelo meio do rolo, bem encostadinho. Existe uma temperatura praticamente padrão para você trabalhar com o transfer laser, tá bom? Existe uma temperatura praticamente padrão. Para você estampar copo, caneca, taça, alumínio, MDF, madeira, você vai trabalhar com 240 graus no rolo. 240 graus medido aqui, tudo bem? Então a máquina ela vai levar em torno de 20 minutos para alcançar essa temperatura. Na primeira vez que você estiver usando a máquina, a gente vai calibrar sua máquina para ver se a temperatura que está aqui no painel, mais uma vez vai cortar meu rosto um pouquinho, mas é importante você ver aqui a máquina. A gente vai calibrar a máquina para ver se a temperatura que está aqui no número verde é a temperatura que vai estar aqui no termômetro laser, tá bom? Por quê? Aqui sempre vai aquecer um pouco mais, porque entre a resistência e o rolo tem um pequeno espaço para o rolo girar. Nesse espaço tem ar, e o ar é um dissipador do calor, certo? Então como vai funcionar? Como vai funcionar? A resistência vai estar sempre mais quente do que o rolo. É como se fosse a brasa da churrasqueira e a carne no espeto. A brasa vai estar sempre um pouco mais quente do que o rolo. Então normalmente você vai ter que botar um pouquinho mais de temperatura aqui para ter um pouquinho menos aqui. Tudo bem? Então como vai ser? No caso da minha,
está 255. A sua máquina ela já vem pré-programada. Não mexa ainda nessa temperatura. Você vai esperar os 20 minutos para ver se vai ter os 240 graus aqui. Agora uma coisa muito importante, tá? Uma coisa muito importante. Quando a gente fala 240, pode ser alguma temperatura entre 238 a 245 graus. Não tem problema. Se você estampar um produto com mais de 245 graus, tá? Você vai deixar uma marquinha de calor no produto, o cliente não percebe, mas você vai ver que essa marquinha tá lá, tá bom? Então, o máximo que você precisa é 245. 250 graus aqui no rolo já não é legal. 260 vai rachar, vai dar bolha e a garantia não cobre esse tipo de acidente, porque é um acidente, é má utilização. Então você tem que trabalhar de forma que você tenha entre 240, no máximo 245 graus, para a estampa ficar bonita e a máquina durar muito. Nas primeiras utilizações a gente vai conferir para ver se vai estar certo. Digamos que passou os 20 minutos, você já tem aqui os 240, um exemplo, aqui no caso ainda não está, para você conferir, está 127 graus, daqui a pouquinho vai alcançar. Pode ser que aí no seu ambiente de trabalho a máquina já esteja com mais temperatura do que a minha, porque aqui eu estou no ar-condicionado, isso faz com que ela demore mais um pouquinho, tá bom? Mas suponhamos que já esteja nos 240 graus. O que você vai fazer? Conferiu aqui, está tudo certinho, vai posicionar o seu transfer sobre o produto, vai colocar na máquina, vai passar uma vez, vai passar duas vezes, vai tirar com cuidado para ver se está certinho, para ver se a estampa vai estar saindo, ok? Se tiver tudo certinho, estampa uns 3 ou 4 e confere aqui novamente. Se você perceber que numa dessas medições, por exemplo, deu 252 graus, um exemplo, 252 graus, não pode, correto? O que você vai fazer para esfriar o rolo rapidamente? Você vai levantar a tampa da resistência por uns 20 segundos. Enquanto você levanta a tampa da resistência, vou chegar perto aqui para você ver. Tá vendo como que a temperatura vai caindo aqui, ó, quando levanta a tampa da resistência? Deixa eu tentar baixar aqui. Ó. Quando a gente levanta a tampa da resistência, a temperatura vai caindo rapidinho, tá vendo? Se você deixar aí uns 20 segundos, a temperatura vai cair uns 15 graus. Depois que você levantou a tampa da resistência, abaixa novamente e aí tem uma regrinha. Se tem muita temperatura aqui, é sinal de que tem muita aqui. Tira aproximadamente uns 5 graus, não tire mais do que isso, para ver se vai estabilizar. Dentro desse meu exemplo de caso tenha alcançado 252, 255 graus. Se tem muito aqui, você vem e tira um pouquinho logo após você abaixar a tampa da resistência. A partir do momento que você definiu qual é a temperatura aqui, que vai dar os 245 graus aqui, vai ser sempre uma regra, tá bom? Vai ser sempre uma regra, você não vai ficar nesse método de tentativa. É só na primeira vez que você está calibrando a máquina que você vai definir isso daí. No meu caso aqui, eu preciso de 255 graus na minha máquina, no painel, para ter 245 aqui. Pode ser a mesma coisa para você. Não mude a temperatura que já veio de fábrica até você fazer o primeiro teste. Porque se tiver que mexer, pode ser um pouquinho de nada para cima ou um pouquinho de nada para baixo. Resumindo, agora eu posso levantar a câmera aqui um pouquinho, né? Opa! E afastar para você ver todo mundo aqui numa boa, tá? Aqui, beleza. Resumindo, o segredo de uma estampa perfeita, tá? É você regular bem a base e controlar a temperatura para o produto ficar bonito, tá? Para ficar um produto legal, como esse aqui que você está vendo, para ficar um produto legal, como esse aqui também que você pode observar. Tem um outro aqui que foi feito agora há pouquinho também, tá bom?
Olha que legal. O produto ficar bonito, a máquina durar muito tempo e você ganhar dinheiro com a máquina, ok? Lembrando que esse vídeo não substitui o nosso treinamento. Como a gente está na semana da feira, talvez a gente não consiga responder todas as mensagens no tempo que a gente gostaria, mas a gente se coloca à disposição de vocês. Assista esse vídeo, assista ele novamente. A regulagem da máquina basicamente é essa. Uma coisa que você pode fazer depois, quando você descobrir qual é o produto que você mais faz, eu vou aproximar aqui mais um pouquinho. Quando você descobrir qual é o produto que você mais vai estampar na Hot Stamp, aquele que você faz todo dia, normalmente é long drink, né? Ao invés de você ficar toda hora regulando a base, você pode pegar uma caneta, vir aqui e marcar a altura da base do produto que você mais faz. Porque fazendo isso, você já tem aqui uma guia de uma altura que você vai usar sempre. E aí, para trocar de um produto para o outro, talvez você saiba que é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Tem gente que faz várias marcações aqui, de caneca, de copo, tá? Isso ajuda também. E uma coisa muito, muito, muito importante, tá? Que é a respeito da tampa da resistência. A tampa da resistência é isso aqui, ó. Tá super quente. Aqui na máquina existe uma etiqueta dizendo levante a tampa da resistência, tá? Toda vez que você acabar os seus trabalhos e chegou a hora de desligar a máquina, você tem que levantar a tampa da resistência, tá bom? Para poder desligar a máquina. Se você esquecer a tampa da resistência abaixada, quando a máquina desliga, o rolo para de girar. Vai ser igual deixar a carne na churrasqueira sem virar o espeto. Vai estragar o rolo. Então não se esqueça. Ao desligar, levante a tampa da resistência. É essa etiqueta que está aqui no painel da máquina, entre o painel e o interruptor. Não esqueça de levantar a tampa da resistência na hora que você acabar o seu trabalho. Tudo bem? Depois que você fizer os seus primeiros trabalhos, eu quero pedir um favorzinho para você. Eu quero pedir que você me envie uma foto do seu produto para eu ver se ficou tudo certinho, tá bom? Mais uma vez, eu quero reforçar com você. Esse vídeo, ele não substitui o nosso treinamento, tá bom? Tudo isso que eu estou fazendo aqui no vídeo, eu gosto de fazer ao vivo com você e tirando as suas dúvidas. Eu só estou fazendo esse vídeo para que você possa ir já aprendendo enquanto a gente está nessa movimentação da feira, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês, que tenham muito sucesso aí no seu trabalho e qualquer coisa pode chamar a gente. Não esqueça de me dar o feedback para saber se está tudo certinho. Não se esqueça, receita da estampa perfeita. Imprimir o papel certinho, regular a base e controlar a temperatura. Na hora que acabar de trabalhar, não esqueça de levantar a tampa da resistência. Grande abraço, gente. Tchauzinho.